tá? A nossa consulente está aí, ao vivo, então a gente vai fazer uma consulta muito especial, uma consulta que fala sobre propósito de vida. Eu vou tentar trazer aqui um pouquinho a questão dela, né? Então, assim, ela está num momento de uma busca, de uma caminhada espiritual, né? De buscar um novo caminho dentro da espiritualidade, da sua jornada de crescimento, de evolução da sua consciência. Ela já fez algumas experiências anteriores e agora ela está nesse movimento, né? Então ela quer saber assim, será que eu estou no caminho certo, né? O que que eu preciso fazer ainda para me encontrar nesse espaço de vivência, de aprofundamento da minha espiritualidade? Então, é isso mesmo? Ela pediu para ela comentar, né? Se ela tivesse alguma coisa aí a acrescentar, se que ela colocasse aí nas mensagens. Vou dar uma olhadinha. Tá tudo ok? E aí, minha amiga? É isso mesmo? Ou você tem alguma coisa a acrescentar para a gente? Então, quando uma pessoa me procura, às vezes, buscando esse movimento de aprofundamento na espiritualidade, né, qual o meu caminho, quando a gente fala espiritualidade, ao menos no meu entendimento, eu tenho assim uma visão holística. A gente está falando de aspectos da vida emocional, talvez a pessoa tenha uma necessidade nesse momento de trazer um maior sentido e significado para a sua vida. Talvez ela tenha um maior desejo, algumas, de um movimento em direção à sua interioridade e outros em direção ao serviço no mundo. Então, eu vou começar a fazer essa leitura, ela pode ser um pouco longa, porque é uma consulta ao vivo e a gente vai estar trocando mensagens com ela, que está aí presente. Então, eu vou usar, aqui eu tenho o deck de tarô de Rider-Waite, eu deixo na minha mesa normalmente sempre o mesmo artista, mesmo autor, mas eu tenho sempre mais de um deck, porque se eu precisar, ele está aqui para a gente abrir um pouquinho mais a consulta, né? Normalmente eu tenho 3 do mesmo autor. Eu não sei onde é que vai dar, nunca sei. E como é uma consulta didática de aprendizado também, que a nossa consulente se ofereceu para participar, né? E aí eu já digo para vocês também, caso alguém deseje participar desses momentos ao vivo e tudo, mande uma mensagem no direct, tá bom? Que eu sempre abro esse espaço e aí eu vou selecionando as pessoas e colocando aqui esse caminho, essa possibilidade. Então vamos lá. Eu sempre tenho também aqui, ó, um caderninho comigo, onde eu coloco as anotações, a consulta que eu vou fazer nesse momento, desenhar a tiragem. Então, primeira coisa, eu vou pedir à minha consulente, a vocês que estão aí assistindo também, né, e vibrando por essa leitura, e a gente toma uma respiração profunda, né, entre em contato aí com o nosso eu interno, peça uma guiança, uma orientação para uma luz, né, para que a gente possa interpretar essas cartas que mostram a paisagem psíquica, né, do campo de energia psíquica da nossa consulente nesse momento, e que essa leitura também, de alguma forma, ela acaba servindo para todos nós, né, porque sempre diz respeito à realidade que nos toca a todos, hoje ou amanhã, ou de uma forma um pouco diferenciada, mas as mensagens dos arcanos podem também servir para a gente perguntar se como está esse aspecto desse arcano na minha vida hoje? Mesmo que não seja essa a minha pergunta, minha situação é uma outra totalmente diferente dessa consulente, mas como anda essas cartas que saíram hoje na minha vida hoje? Então, vamos tomar aqui uma respiração profunda, entrar em contato com essa energia. Ela vai, à medida que eu for fazendo a tiragem, eu vou fazendo perguntas e ela vai colocando ali o que ela está sentindo, se é isso mesmo.
Baralhando bem, porque normalmente eu corto em 3, né? Faz parte do ritual de uma consulta ao tarô, embaralhamento e corte. A distribuição das cartas, quando eu tenho o meu consulente aqui comigo na minha frente, ele escolhe as cartas, às vezes eu deixo até ele embaralhar um pouquinho. Como a gente está à distância, é mais complicado fazer esse movimento, porque são muitas cartas, se fosse uma só, eu colocaria um cristalzinho e a gente escolheria essa carta, mas como são várias, então a gente... Então eu pensei, em primeiro, olhar um pouquinho a paisagem psíquica dela, né? Como é que ela está. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma tiragem que chama assim, a tiragem do guia. A tiragem do guia, ela é feita por 5 cartas. A primeira carta, ela mostra quem é o meu guia nesse momento dessa minha busca espiritual. A segunda carta é através de quem ou de que ele está se manifestando na minha vida agora. A quarta carta é o que ele está tentando me dizer já tem um tempo e eu não estou conseguindo entender. A quarta carta, qual a mensagem dele para mim agora? E no futuro, o 5, como é que eu posso ficar mais atenta, através de quê, né? Eu posso, de que movimentos, atitudes, eu posso estabelecer uma comunhão maior com esse guia. Às vezes o guia que vai aparecer aqui não é uma entidade espiritual, mas às vezes é uma atitude de abertura, de expansão, que é necessária nesse momento para que eu entre em contato com essas forças que eu estou buscando. Só invertendo aqui, tá? É isso mesmo. Primeira carta, o guia. Segunda carta, através de que ou através de quem. Terceira carta, o que o guia... Eu vou colocar assim, a terceira carta, o que ele está tentando já me dizer, qual é a mensagem dele agora, tá bom? A mensagem dele agora para mim, a terceira carta. A quarta é o que ele está tentando me dizer. Agora, eu vou fazendo assim, tá vendo? Agora, que ele está tentando me dizer agora, e a quarta carta é o que está tentando me dizer já faz tempo. Tá? Pronto. A quinta carta é os novos movimentos, nova direção, nova atitude. Vamos começar por aí. Então vamos lá. Primeira carta, quem é o meu guia nesse momento, dessa minha caminhada, dessa minha jornada, através de que, através de quem ele está se manifestando na minha vida, né, tentando estabelecer essa comunhão comigo. Às vezes pode ser uma circunstância, algo, né? Agora, qual é a mensagem que ele tem para a minha vida, para me ajudar nessa minha busca interna? Qual é a mensagem que ele já vem trazendo para mim? Eu ainda não me atentei para isso, né? E o 5, quais são os movimentos, atitudes que vão me ajudar a estabelecer essa comunhão, essa abertura, esse entendimento? A primeira tiragem que a gente faz no tarô, numa consulta, normalmente a gente faz, nem sempre esgota naquela tiragem, mas para a gente ter uma ideia, assim, um panorama, sentir energia, a partir daí, sendo necessário, a gente vai abrindo outras cartas e fazendo um conjunto depois de outras leituras. Então vamos lá. Olha só, 2 de espadas, 7 de copas, a temperança, 7 de paus e 2 de ouros. Ó, 2, 2. Já estou observando isso aqui, 2, 2. Mostra uma situação de, talvez, eu justamente, acho que tem muito a ver com aquilo que ela me disse. Ela está assim, ela já fez algumas experiências, né? Então ela está nessa busca, será que eu vou por aqui agora? Então acho que nesse momento é como se, na verdade, o guia não aparece como uma entidade espiritual, né? É o que está conduzindo ela a essa busca, é justamente uma avaliação, uma pausa que ela está dando, assim, para uma interiorização. Talvez ela experimente, assim, talvez um pouco de medo, um pouco de segurança, não se sinta pronta ainda, em condições de ir numa nova direção, né? Então, assim, o que é que está conduzindo ela nesse momento é a capacidade
de poder analisar caminhos, analisar possibilidades antes de tomar uma direção, de um caminho único. De um caminho único. Por que um caminho único? Ela tem aqui o 7 de copas, então aqui é o impasse, a carta 2 de espadas, que é mostrando justamente esse movimento interno dela, né? Talvez ela tenha tido uma experiência antiga, agora uma experiência atual, e ela está maturando as duas possibilidades, não está muito aberta, é assim, aberta a outros caminhos, né? Como se ela tivesse fechada, escolheu aquilo ou aquilo. Eu tenho isso, está muito numa avaliação racional. Imagina, está buscando o caminho espiritual, mas o 2 de espadas, ele fala de uma avaliação muito racional, tá? Então, enquanto que aqui a carta 7 de copas vem mostrando para a gente através de que ou através de quem esse guia vem me mostrando. Então, através de quem ou através de quem, a gente pode dizer nesse 7 de copas, o 7 de copas é aquele movimento assim de múltiplas opções, de experiências, de sentimentos, de assim, sensações, né? De não escolhas, mas é quando eu sou impactado por várias realidades, ou várias possibilidades, e aí eu me pergunto, poxa vida, por onde é que eu vou agora? Por onde é que eu vou, né? Mas tem tanta coisa aí, tem coisas que não está um desenho, ainda estão muitos castelos no ar, né? É como se o guia dela estivesse manifestando para ela, estivesse dizendo assim, olha, através de que eu estou manifestando? Eu estou te colocando aí no seu caminho várias opções de você experienciar. Não é que você tem que escolher uma coisa só. Ah, não, eu vou agora seguir naquele caminho ou naquele outro caminho, como diz o 2 de espadas. Não. Está dizendo assim, olha, abra-se um pouco mais. Abra-se um pouco mais. Sinta as opções. Não significa que você tem que abraçar 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é isso. O 7 de copas não está falando de compromisso. Se fosse no campo relacional, o 7 de copas estava dizendo assim, ó, fique bastante, paquere, namore, curta, flerte. Não sei nem como é que está dizendo hoje na linguagem mais atual, gente, mas é isso. Fique, paquere, flerte, experiencie, observe, olhe ao seu redor, né? Não tome nenhuma decisão ainda. Se deixe impactar pelas múltiplas experiências que você pode ir. De repente, como ela está fazendo um caminho de uma busca espiritual, visite alguns espaços. Visite, sinta, faça algumas práticas em um campo. Se for, por exemplo, uma igreja católica, vou participar de um rito de uma missa, vou fazer um rito iniciático, eu vou fazer um retiro do silêncio de Inácio de Loyola, ou, não sei, no centro de Umbanda. Então, eu vou participar de algumas cerimônias, eu talvez vou fazer algumas oferendas, eu vou participar de alguns rituais, receber passes, para sentir como é que é esse espaço. Talvez o caminho dela, nesse momento, seja esse, né? Porque é como o guia está se manifestando, através de quê? Através de quê ele está se manifestando na vida dela. Aqui diz qual é a mensagem agora. Eu achei muito interessante porque vem a carta da temperança. Eu acho que tem muita concordância com isso daqui. A carta da temperança, olha só que lindo, porque eu vou mostrar um detalhe da carta para vocês. É um anjo. A temperança é uma carta muito espiritual. É um anjo atrás. Olha que tem um caminho aí, ó. Olha que tem cadê? Um caminhozinho aqui, ó, na carta, tá vendo? Um caminho em direção ao sol, a uma montanha, uma luz. E olha os lírios, as flores aí, mostrando essa dinâmica espiritual. E esse anjo todo de branco, com 2 taças na mão. Alguns tarólogos, alguns autores representam as taças douradas e prateada, mostrando essa comunhão dos opostos. Então a temperança diz, olha, um pé na terra, outro pé na água. Então, o que isso está trazendo para a gente? Está trazendo essa comunicação entre os opostos, reforçando um pouco isso que estava sendo dito até agora. Olha só, equilibre, mescle, não tem uma direção. Também não seja exagerado, agora você quer tudo, sabe? Você quer fazer todas as experiências? Não.
não precisa exagerar, mas você pode, com equilíbrio, com harmonia, com beleza, com serenidade, e tentando mesclar isso, até encontrar um caminho que seja o seu, o seu. O seu caminho não necessariamente é um caminho já institucionalizado, é um caminho que alguém já segue desse jeito, ou então muito rígido, não. A temperança é algo que traz uma possibilidade de abertura, de expansão, de mescla, e o 14 da temperança soma 5, que dá a carta do Hierofante, do mestre espiritual, do Papa. Então é muito provável que aí esteja se abrindo para você um chamado de você fazer a sua alquimia. Olha só o que esse anjo faz. Ele vai mesclando ali a água não derrama, então é algo que não precisa você fazer de qualquer jeito, com pressa, não tem pressa esse caminho. Você vai fazendo com delicadeza, sabe? No seu ritmo, temperare, temperare. Não sei se é a nossa consulente que está aí, se você gosta de cozinhar, se você gosta de trabalhar com perfumaria, com aromaterapia, ou com pintura, com arte, né? Aquarela. Todas essas atividades, ou até com a própria química, isso requer o quê? Uma certa feeling, uma sensibilidade para poder você mesclar essas coisas. Até você encontrar na perfumaria, na aromaterapia, a gente até encontrar o nosso perfume. A gente vai mesclando, vai botando uma gotinha de um, aí cheira e bota uma gotinha de outro. Ai, não, e vai devagarzinho, colocando um e outro, até sentir que a gente está chegando ao nosso aroma. E isso. A arte, então você pode, através da arte, se você está fazendo uma pintura, por exemplo, eu também gosto de arte, né? Eu também sou artista plástica, não estou, como se diz, ativa, né? Não vivo de artes plásticas nesse momento, mas eu vou me lembrar da cerâmica, que eu trabalhei muito como escultora, mas com aquarela. A aquarela é muito delicada, a arte da aquarela, né? Que a gente vai, assim, se você botar muita água, ou pouca água, muita tinta, você pode perder um trabalho de aquarela. Né? Então, assim, precisa ter todo assim um manejo da aquarela. Então, esse é o anjo da temperança. Para você chegar ao seu caminho, você sinta os caminhos que você tem à frente e vai trazendo para você aquilo que faz sentido, aquilo que faz com que você funcione de uma forma harmônica e equilibrada, mantendo os seus pés no chão, mantendo contato com a terra. Você vê que é um anjo, mas ele está em perfeito contato com a terra e com a água, quer dizer, com as emoções, e é aterrado e centrado. Você continua funcional, continua gerindo as suas finanças, continua cuidando do seu corpo, cuidando da sua alimentação. Não é agora que a gente precisa ter muito cuidado, que algumas pessoas começam a ingressar no caminho da espiritualidade e às vezes perdem de vista as suas interações relacionais, a sua vivência da sua sexualidade, a correta relação com o seu próprio corpo, com a sua saúde, com o dinheiro, com o mundo material, né? Então, toda energia, aqui também a gente pode dizer, né, a temperança, equilibre também a sua vida material, aqui que se pés na terra, com essa sua vida espiritual. Então, essas coisas precisam estar em comunhão. É isso. Agora, vamos lá. Então, o que é que ele tem que estar dizendo há um tempo que você talvez está custando a entender, que seu guia, né? Que talvez você precise lutar contra o 7 de paus. Ele fala de uma luta ativa, de uma luta com os nossos próprios medos, às vezes, ou com opiniões alheias, ou com ideias, não é bem ideias, sabe? É argumentos, crenças, ou experiências que a gente tenha tido e que aquilo ficou gravado em nós de alguma forma, né? Então, o 7 ou pode ser também, imagine que você vem de um grupo, você tem um grupo de pertencimento, família, amigos, e ele já tem uma determinada prática espiritual. E na hora que você compartilha a sua busca e tal, fala assim, ai, mas você tá aí nessa, tá, nossa, e você fica, às vezes,
nessa questão tentando se defender e escutando os outros, sabe? Então o 7 de paus, ele está dizendo assim, olha só, ele está sozinho ali, numa posição de vantagem, com o bastão dele. O que significa esse bastão? O seu propósito, aquilo que você acredita, as suas experiências de vida. Então, ele está ali lutando, né? Lutando para defender. Aqui passou uma moto, um barulho, eu tive que dar uma pausa. Então, ele está lutando aqui para poder se defender e defender os seus próprios, o seu propósito de vida, aquilo que ele acredita. Então, você precisa lutar, precisa entrar nessa luta ativa, saber o que você quer, contra, pode ser essas pessoas ou essas instituições ou esses grupos de pertencimento ou família que pensam ter o pensar diferente. O que quer que seja, pode ser algo interno seu, conflitos, que você experimente como uma ameaça para você, né? Então, assim, o guia, no caso aí, o seu ser interno, vem dizendo para você através do tarô, muito provavelmente, que você precisa realmente se impor, defender o seu território, defender o seu espaço interno. Talvez também, eu acho que pode ser que tenha a ver com isso, sabe? Tem muitas coisas, muitas opiniões, e você tem medo de poder seguir uma direção e ir contra outras pessoas ou aquilo que você acredita, não sei. E você vai ter que precisa fazer contato com algo que seja seu e defender isso. É o seu caminho. A gente nessa vivência da vida interior, da espiritualidade, tudo, é um caminho individual. São escolhas individuais. Quem responde pelas nossas escolhas é a gente. É a gente. Então, essa luta aí que você precisa estabelecer, né? Estar ativa, se defender e defender o seu espaço interno, de que outros mandem no seu espaço interno. Defender daquilo que você sente que te ameaça, mas não é defender se esconder, é lutando com isso, dizendo, assumindo aquilo que você acredita, aquilo que você gosta que tem a ver com você. Está fazendo sentido, né, para você? Que bom. Então, o que é que vai te ajudar? Que posturas, que posicionamentos aqui aparece para você a partir de agora, né, do futuro, junto com essa carta da temperança aqui? Eu achei bem interessante, porque, olha, vem 2 de espadas aqui, vem a temperança aqui, e vem 2 de ouro, que ela tem 2 taças na mão, né? E vem aqui o 2 de ouros. Olha só que interessante como essas cartas conversam. Você tem aí um fluxo de água aqui, né? Essa conversa, essa comunicação. E aqui também você tem um movimento de comunicação. Mas o que essa carta traz de particular? O 2 de ouros, ele vai falando assim, olha, você precisa, que aí no futuro, saber, tem tudo a ver com essa mensagem aqui. Não é ficar numa posição assim, ó, como você está agora, que você está precisando de paz interna, mas está um pouco rígida, né? Um pouco rígida, buscando esse movimento de interiorização para tomar uma decisão entre uma coisa e outra. É o que te guia nesse momento. Mas qual é a sugestão para você seguir no futuro, vamos dizer assim, né? Seria você aprender, novamente, a colocar junto, a saber transitar concretamente entre 2 ou mais escolhas, né? Experiências, saber trabalhar a energia material novamente com a energia espiritual, equilibrar-se também nas suas finanças, assim como fala, equilibrar o seu tempo, de saber dividir o seu tempo entre essas escolhas que você está fazendo, esses caminhos, quer dizer, não precisa ser um ou ser outro. Agora não. Talvez no futuro você tenha essa necessidade, dizer assim, não, eu quero ir nessa direção aqui, eu quero me aprofundar só nisso, é aqui que eu me encontro, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mas nesse momento, no futuro, o que o tarô vem trazendo para você é esse caminho que você pode estabelecer aqui, ó, essa flexibilidade, essa capacidade de poder se equilibrar
na agitação, no mar meio agitado, que é o mundo, na verdade, né? O mundo não é um espaço onde a gente consiga ficar corretinho de pé, não, a terra, a própria terra, a gente fica em pé na terra porque até o mar não fica. O mar está em contínuo movimento, porque a terra está girando ao redor de si mesma e ao redor do Sol. E o Sol ao redor da galáxia, e a galáxia ao redor de outra galáxia. Então, tudo está o tempo todo girando. A gente só não sente muito esse movimento porque a força da gravidade não permite. Então, assim, na verdade, a vida, ela é um constante mar de altos e baixos, né? Então, você precisa, nessas maresias, nessas marés da vida, nos temporais, nos momentos de altos e baixos e tudo, aprender a saber dividir, saber dançar, saber dividir o seu tempo, saber conjugar as coisas, trazer um diálogo para essas coisas, né? Colocar equilíbrio. Então, não dá muito tempo para a espiritualidade, nem muito tempo para a família e deixar de lado o seu corpo. Então, você vai precisar aprender a equilibrar isso, equilibrar a dedicação que você tem a cada aspecto da sua vida, né? Inclusive, como é 2 de ouros, é algo concreto. É tempo, é corpo, é matéria, é finanças também, né? Nossa consulente, vou ver ela escrevendo alguma mensagem aí para ver se faz algum comentário e aí eu parto para aprofundar um pouquinho mais aqui para mais uma leitura que eu estou assim pensando em fazer com ela aqui. Enquanto isso, a aguinha. Como é que está chegando aí para você? Está claro? Está com alguma dúvida que você possa perguntar, que a gente esclareça aí? Dá um tempinho para ela digitar. Será que caiu? Será que ela está aí ainda? Ela está aí, eu estou vendo. Vamos ver se caiu. Bem, enquanto ela vai, então, aí, eu não sei se caiu a ligação dela, mas ela vai ver, de qualquer forma, a gravação. Ah, sem dúvidas. Então, tá claro para você, né? Tá fazendo sentido para você, tem coerência com aquilo que você está vivenciando, tá se conectando com aquilo que você está sentindo, que isso é muito importante. Ok, muito claro. Tá, então tá se conectando. Então, eu vou fazer agora para você, para a gente expandir um pouquinho mais isso daqui, uma tiragem que fala do... Deixa eu ver aqui se eu faço a do ponto... Eu vou fazer a do autoempoderamento, tá? Gosto de fazer essa leitura do autoempoderamento, porque ela vai trazer algumas direções para você. Concretas. Que tem a ver com muito com missão de vida, com aquilo que você está buscando, né? Esse autoempoderamento, ela fala, e agora? Que direção que eu vou? O que eu preciso fazer? Ou evitar, né? Evitar. Acho que ali já deu algumas boas dicas para você, né? Mas vamos ver mais algumas, para você sair daqui com todos os direcionamentos do tarô, para você já saber exatamente, assim, ficar mais fácil, né? Saber para onde é que você vai. Autoempoderamento, então, é uma leitura feita de 5 cartas. A primeira carta é o foco, né? É esse assunto, é isso que ela está buscando. A segunda carta é o que vai ajudá-la, comportamentos, atitudes, pessoas. A terceira carta é o que não vai ajudá-la, é comportamentos, atitudes que ela deve deixar de lado ou diminuir o máximo possível, porque nesse caminho dessa busca, desse equilíbrio, não vai ajudá-la. Achou que precisou muito isso. A quarta carta é o que você precisa nutrir mais para chegar a esse ponto aí que você precisa, que você deseja. E a quinta carta é o que é essencial você ver ou compreender. Vamos lá. Falando assim, parece embolado, complicado, mas a gente vai ver que é uma leitura bem clara. Eu gosto muito, gente, eu uso essa leitura para muitas situações. Então vamos lá.
Opa, olha só, aqui aparece aqui uma informação que não tinha vindo à tona e agora a gente vai ver o que que é isso. Bem, então vamos lá. Aparece os 5 de copas ali abrindo o jogo, mostrando o tema, o assunto. Então, aí se a minha consulente tivesse aqui na minha frente, como ela está aí do outro lado, ela vai respondendo, essa carta aparece quando a gente está processando uma perda. Então, talvez eu precise saber dela se ela teve alguma perda recente. Pode ter sido uma perda de um trabalho, uma perda de um ente querido, ou um relacionamento, ou uma mudança que provocou um sentido de como se ela ainda não tivesse se restabelecido, né? Alguma decepção, algum remorso que ela tenha vivido, se arrependeu de algo que ela fez, de algo que ela deixou, de algo que ela deixou de fazer, algo que parece que se quebrou, uma expectativa que ela tinha que se quebrou, porque é comum essa carta aparecer. Então, às vezes as pessoas entram nesse questionamento do sentido de vida e tudo, quando passa por algum tipo de situação como essa. Então, como aparece essa carta aqui, o 5 de copas, aí eu vou, não aparece por acaso. Então, se ela puder dizer para a gente, enquanto eu vou fazendo a leitura, tá? Se tem uma experiência aí desse tipo que aconteceu aí na história, o que está acontecendo, né? Está se passando, para poder eu entender qual é a direção que a gente vai seguir aqui na leitura dessas outras cartas. Então, o que me parece é isso, que talvez ela esteja precisando processar alguma perda, né? Ou algum remorso que ela está aí nesse momento, né? Alguma mudança importante que mexeu, mobilizou com ela. Vamos ver, né? Pode ser até uma mudança física, deixou algo e tudo. Então, vamos ver. O que é que vai ajudá-la? Interessante, porque aparece a carta do juízo, é a penúltima carta do tarô dos arcanos maiores, talvez decepção, pronto. Então, é importante você ver uma decepção, se essa decepção não é só uma decepção, tá? Esse 3 de copas é uma decepção de uma expectativa mesmo que você tinha, sabe, de algo que você talvez tenha investido energia aí, né? E talvez você também tenha sentido que você teve alguma culpa que eu quero usar, vou usar bem essa palavra, mas eu coloco entre aspas, responsabilidade nisso. Você ainda está processando isso, é como se seu coração não está ainda limpo, tá? Ah, pronto, tá claríssimo. Ela disse que já tinha talvez uma decepção com o grupo que ela participava. Pronto, tá aí. Então, por isso vem o 2 de espadas, agora a gente vai entendendo mais a leitura. Então, aparece o 5 de copas porque ela está numa busca espiritual. E aí ela se decepciona com o grupo. Oh, gente, isso acontece muito, viu? Você está seguindo um caminho dentro de um grupo, e os grupos são feitos de pessoas e egos. E aí as frustrações, as decepções, isso acontece mesmo. Então ela está processando isso, ó, processando isso. Então isso está interferindo nessa questão da escolha espiritual dela. Mas vamos ver o que o tarô diz a respeito. Isso é assunto. Isso é o assunto. Vamos ver agora com a orientação. Então, o que é que você deve fazer? O que é que está sendo aqui, que está vindo à tona? Aí vem a carta do julgamento, do juízo final, que é uma carta libertadora, de renascimento, de perdão, de soltar algo que estava te aprisionando. Pode ser uma crença, pode ser uma decepção, algo, ou pode ser um local, um espaço, uma relação. É como se você precisasse, talvez você já tenha sentido, tido esse insight, que é uma carta do insight. É como se você já tivesse já quase tendo uma compreensão do que você já sabe o que você precisa fazer. Você precisa soltar algo, é como se tivesse assim que renascer, realmente renascer, sabe? Soltar o passado. A carta do renascimento, do juízo final, é quando a gente vinha dentro, estava numa situação aqui, ó, estava dentro da tumba aí, numa situação que talvez ou num ambiente, ou numa relação, ou num sentimento, numa atmosfera psíquica, em que a gente experimentasse uma profunda opressão, sabe? Um sufocamento, como é que eu posso dizer?
constrição, ou mágoa mesmo, como se a gente estivesse preso, aprisionado dentro de algo. E aí, de repente, aparece essa carta e diz assim: tá na hora de você se libertar, começar uma vida, é uma experiência de morte e renascimento. Você já morreu, sabe? Já morreu. Deixe o passado. O passado pode ser aquele lugar, aquela entidade, ou pode ser, nem sempre é aquele local. É os sentimentos que você tem em relação àquilo. Não sei assim, liberte-se, solte, solte, abra-se. Tem um chamado aqui, ó. Um chamado de um anjo de novo, ou anjo de novo, um chamado para você, sabe? Para você transitar para uma expansão maior da sua consciência. Então, se é um sentimento que está te aprisionando, isso liberte, isso que você está passando, muito provavelmente, é uma experiência iniciática de morte e renascimento. Agora é a hora do renascimento, do começar a vida nova, sabe? É isso, essa carta, essa que vai te ajudar. A consciência de que você se libertou. Você está no momento libertário, você está no momento de, como se fosse assim, reencarnação, sabe? Aquela vida morreu, está começando uma nova. Isso no sentido de sentimentos, vida, emoções, tudo. Você está entendendo muita coisa. As fichas estão caindo, gente. Ou essa expressão é muito antiga, mas é a que eu tenho aqui, sabe? Tem que entender, tem que surgir uma nova aí. Fichas estão caindo, então as fichas estão caindo, você está se dando conta das coisas, se dando conta. Então é isso mesmo, vai, deixa ir nessa direção, sabe? Essa lucidez que está aparecendo para você, siga essa voz aí. É isso mesmo que você está se dando conta. O que é que você deve evitar que não vai te ajudar? E vem o 8 de copas aqui, né? O 8 de copas fala, a carta é bem clara, fala de você se afastar de algo que é caro para você, do qual você nutriu um afeto, você construiu algo. E aí agora você talvez esteja querendo se afastar. Se afastar. Se afastar talvez afetivamente disso. Pessoas queridas, você está querendo se afastar para empreender outra jornada, para ir em busca de algo mais, como se você quisesse ou afastar-se ou abandonar algo que você começou, que você investiu aí. Não investiu dinheiro, investiu afeto, investiu um querer. Então, assim, talvez ainda não, tá? Ainda não. Talvez porque você tenha que elaborar aqui no julgamento, essa libertação, esse perdão, né? Essa redenção precisa acontecer aqui, né? Então, sim, ela disse, às vezes eu sinto isso. Então, aqui é como se dissesse, olha, ainda não é para fazer esse afastamento. Eu sei que você talvez esteja sentindo isso, quer se distanciar, quer deixar aquilo para trás, por causa da decepção que você tenha sofrido, mas é como se dissesse, talvez tenham coisas aí para se elaborar. Não é por ficar grudada, mas o que é que eu preciso ainda? Às vezes a gente deixar aquilo e fazer a nossa jornada nem sempre resolve o assunto. Eu acho que talvez seja nessa direção. Aí vem o 3 de paus, dizendo que é que precisa você nutrir mais. Então, o 3 de paus, ela é uma carta de expansão também, é como se eu precisasse olhar além, olhar mais adiante, assim, abrir novos horizontes, expandir a minha visão, começar algo, começar um projeto, avançar. Tem algo aí, você estava numa indefinição, numa indecisão, tem um caminho aí que te chama para você e se expandir, sabe? Não é que você tenha que deixar, mas expandir. Talvez apareceu lá a temperança e o 2 de ouros, muito provavelmente porque você talvez possa conciliar experiências. Talvez você possa trabalhar, não sei se é isso, perdão, o que quer que seja em relação ao seu passado, ao mesmo tempo que você começa a fazer novas experiências, a expandir e avançar. Aí as fichas caem muito, é isso que ela está dizendo. Então, avançar, expandir,
experimentar um sentimento assim de crescimento, sabe? E buscar os seus projetos, né? Talvez eles não estejam todos aí. Talvez também estejam em outro local. Então, o que eu entendo é que trabalhar aqui essa energia emocional que está se processando nesse sentido de libertar, de soltar, e aqui nutrir mais essa capacidade de expansão, sabe? De olhar as coisas, olhar além. Interessante porque aqui aparece o que está acontecendo, um pajem de ouros. O pajem de ouros, ele mostra que agora, muito provavelmente, é o momento para você de começar a iniciar um projeto novo. Veja como é que você vai coordenar aí essas informações, tá? No sentido do que é que você não vai deixar para trás, não precisa deixar para trás, e do que é que você pode começando a desenvolver. Tem um projeto novo aí para você estudar, para você se dedicar, para você olhar com mais carinho, algo muito concreto. Pode ser no seu plano material, é como se você estivesse começando algo que ainda está numa fase, o pajem é uma criança, né, um aprendiz, é um adolescente, é um estudante. Então, tem algo aí começando para você, tem algum projeto que requer a sua dedicação, que requer que você nutra, que você alimente. Pode ser também a vida material, a vida financeira, né, que ela está precisando do seu olhar aí, né? Então, talvez você precise dar um espaço, oferecer um espaço na sua vida para esse novo que está surgindo, esse novo projeto, né? E você deve estar sabendo do que se trata aí, né? Dessa nova oportunidade que está surgindo. Não sei, você pode comentar alguma coisa aí para a gente, quando a gente vai olhando aqui para essas cartas na mesa. Às vezes eu faço uma leitura assim e depois vou tendo ideias, né? Quando a gente está com a pessoa, a gente já vai trocando as ideias enquanto a leitura está acontecendo. Mas quando a gente está com um limite, num espaço limitado, talvez seja o tarô. Pode ser. Isso aí você que vai avaliar no seu coração se é o tarô. Se você sente afinidade, mas é um projeto novo. É algo que é o pajem é sempre algo que eu estou começando a estudar, que eu olho aquilo com muito interesse e, de repente, isso pode ser até mesmo financeiramente, pode vir a ser promissor, esse novo projeto. Aí você veja, sinta se é o tarô, se é algo que tem a ver com esse caminho aí espiritual também, né? Então, claro que o tarô não deixa de ser, porque está fazendo uma investigação do íntimo, do campo psíquico, então não deixa de ter essa energia. Então, assim, mas dê atenção a isso, estude, porque você está diante de uma nova possibilidade, né? Então, agora não é momento de sair largando, assim, algo, é o momento de você processar essa energia, talvez mais perdoar do que deixar, ao menos esse entendimento que eu estou tendo aqui nesse momento. Depois eu posso evoluir, se eu evoluir, tiver algum insight, aí eu mando alguma coisa para você no direct. Você ficou com alguma dúvida? Você quer saber se é isso, se pode ser o tarô? Você quer que eu coloque aqui algumas cartas para ver se pode ser isso? Você tem alguma outra coisa que a gente pode fazer aqui para fechar? Uma tiragem de escolhas, né? Estou fazendo uma bem completa, uma consulta completa para que vocês vejam um pouquinho tentando adaptar, imaginar que numa consulta real eu estou com a pessoa que na minha frente, ela está vendo as cartas também, ela está dizendo, mas eu sinto isso, eu acho que isso daqui tem a ver com aquilo ali. E aí a gente vai estabelecendo essa troca. Aqui está sendo quase um monólogo, né, gente? É um monólogo. Então, aí vocês contextualizem, mas ao menos eu estou fazendo bem completa para vocês terem uma ideia do que é uma consulta de mais ou menos 1 hora, mais ou menos completa, né? De autoconhecimento, tá bom? Dentro de um consultório terapêutico, isso vai adquirir nuances diferentes também. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que ela diz. Gostaria de saber, você quer saber então se pode ser o tarô. Então, eu vou colocar aqui... Essa que eu vou colocar aqui, como ela não me colocou uma outra opção, você teria uma outra opção, tipo assim, que eu poderia colocar o jogo das escolhas, além do tarô, que eu posso ver isso ou aquilo,
Ou senão eu olho só o tarô. Vou deixar ela responder enquanto eu vou baralhando aqui para ver como um caminho, seria um caminho bacana para ela de um projeto, né? Que às vezes demora um pouquinho para digitar, né? Quando a gente está aí no... Tem um celular meu que está tão carregado que eu também demoro assim de digitar. Pronto. Ah, ela diz assim, trabalho com artesanato. Tá bem. Então eu vou colocar assim, tá? Vou colocar uma opção. Será que seria mais para ela se dedicar mais a só ficar só com artesanato? Ou o tarô seria uma opção, ela se abrir para essa possibilidade do tarô, tá bom? Então eu vou colocar a primeira opção, se abrir para essa possibilidade do tarô, e segunda opção, só ficar, incrementar mais a questão do artesanato. Não, é claro que poderia se conciliar, mas vamos ver aqui no sentido de foco, né? Agora, se vale ela empreender agora um estudo, se aprofundar mais no estudo do tarô, ou se não é o momento, né, gente? A gente quer e precisa ser um pouco mais adiante. Então vamos lá. Esse jogo das escolhas, uma linha é a opção 1, a que a pessoa colocou primeiro, então a opção 1 eu vou colocar o tarô. Na linha de baixo é a opção 2, no caso, se dedicar só ao artesanato agora. Aí tem uma primeira carta que abre, que é como está a pessoa nesse momento. Essa carta é muito importante, porque ela vai falar como é que está o estado de ânimo da pessoa diante de uma opção ou outra. Porque o estado de ânimo da gente é o que vai determinar o sucesso de uma direção ou outra, né? Ou então, por que a gente está tendendo para aquelas duas direções? E uma carta de fechamento, que é um conselho. Então, ela nesse momento, então eu vou colocar, empreender agora o estudo do tarô, se dedicar ao tarô, ou ficar somente com artesanato nesse momento? Se dedicar agora ao estudo do tarô, ou ficar só com artesanato? Se dedicar só ao estudo do tarô agora, ou ficar só com artesanato? Aqui é um conselho. Oh, que coisa linda, gente. A carta do louco. A carta do louco é uma carta é zero, né? O arcano zero. São os novos inícios. É como se ela tivesse agora. Você vê que interessante. A gente vai fazendo a leitura, o tarô, e a impressão que eu tenho, a minha experiência com o tarô, é como se... Por que eu gosto de fazer uma consulta assim mais completa? A gente vai vendo, parece que o próprio contato com a pessoa, com aquelas imagens arquetípicas, vai promovendo uma limpeza, uma clareza, né? Então, a gente começou uma carta, tá ali o 5 de copas, o 2 de espadas, abrindo o jogo, e de repente o jogo abre com um louco. Então, o louco é quem é a primeira carta do tarô, é o zero. É quando a gente vai iniciar, é a criança que nasce. É a criança que nasce, é a criança que tá para nascer, né? Então, ela está no útero, e aí todas as possibilidades estão diante dela. Então, esse é o estado de espírito dela agora. Que maravilha! De abertura, de expansão, né? De querer se jogar em algo. Opa! Morte. Nossa, incrível. Parece que eu não misturei o tarô. 3 arcanos maiores. 4. 1, 2, 3, 4 arcanos maiores. Os arcanos maiores são cartas de grandes aprendizados. Outro arcano maior. Rapaz. Ó, de novo, o pajem de ouros aqui aparecendo. Vamos lá. Olha só. O que me chama a atenção, primeiramente, é ter aparecido novamente o pajem de ouros e ter aparecido aqui outra carta de ouros, os arcanos menores aqui fechando esse jogo aqui. Então, me parece que, como aqui a gente falou, se ficar só com artesanato, que o artesanato é uma fonte de renda para ela. É isso mesmo, minha cara? Depois você diz aí para a gente, tá? Então, aqui, pode ser que o artesanato seja uma fonte de renda. Não é uma fonte de renda, talvez, que ela tenha resultado, ela já deve ter alguma autoridade nisso, ela já deve ter uma habilidade com isso, que aparece o Papa. O Papa é uma carta de maestria naquele tema ali, né, de domínio daquele conteúdo, né? Então,
Pode ser que ela seja até uma, não sei se ela é uma professora, é bom ela colocar isso para a gente também, né? Se ela é uma professora, se ela ensina, e se não for, poderia ser um caminho para ela de ensinar o artesanato para poder ir tendo, ir juntando e acumulando, né, uma espera de cultivo de uma fonte de renda interessante para ela, né? Então, não muito. Ela disse que não muito. Já faço há muitos anos. Então, talvez ela pudesse, já faz artesanato há muitos anos. Então, poderia ser uma fonte de renda para você. Interessante. Se não é, poderia ser. 2 cartas de ouros mais o hierofante. Então, talvez você poderia pensar na possibilidade de ensinar até. Que ele é o mestre, é o professor, né? Ou buscar se profissionalizar mais nisso. Se profissionalizar mais para poder, assim, expandir um pouquinho nessa direção e te trazer talvez até algo concreto. Por que eu comecei por aqui? Porque me chamou a atenção da carta ter aparecido aqui, de novo, o pajem de ouros. Então, vamos lá, o tarô. O tarô é algo mais profundo aí para você. O tarô é algo muito, muito mais profundo, me parece, do que o artesanato. É algo que você vai mexer com, eu diria assim, você já mexe um pouco com o tarô? Me responde aí se sim ou se não, tá? Então, olha só, gente, 4 arcanos maiores. Primeiro, a carta da morte. Então, assim, se ela mexe com o tarô, é como se ela precisasse passar por uma transformação, deixar para trás realmente, para começar com o tarô, ela precisaria fazer uma mudança assim de script, precisaria deixar algo para trás, que a morte é uma transformação muito profunda. Estou começando com o tarô. Né? Então, a morte é uma transformação, mas o tarô não é algo que você possa pensar assim. É um caminho, sim, pode trazer muita sabedoria, mas você vai precisar como se girar de ponta cabeça, mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, a sua visão do tarô também. É como se o tarô fosse te abrir a uma nova possibilidade de ver o mundo totalmente diferente daquilo como você vê agora, e de ver a si mesma, né? Mas, assim, talvez, do ponto de vista, como eu estou vendo aqui que está vindo coisas no sentido, eu sei que sua pergunta não foi no sentido financeiro, concreto, material, mas como aparecem cartas de ouros, então, assim, o tarô talvez signifique para você mais um caminho seu de introspecção, de contato com a sabedoria interna, de autoconhecimento profundo, revolucionário, tá bom? Mas assim, não posso te dizer que ele seria agora para te trazer um recurso material. Me parece que o artesanato pode ser mais concreto nesse sentido. A princípio, o tarô seria mais uma experiência para você ir começando a cultivar, né, e começando a estudar, aprofundar, mas ele que vai levar tempo para poder você realmente, assim, tempo de estudo, para você chegar e dizer assim, nossa, que maravilha de experiência, de autoconhecimento, que é o eremita, né, de sabedoria, que caminho que essa ferramenta pode me proporcionar. Então, é como se o 12 aqui, o eremita não, o dependurado, ele pode te colocar num estado, assim, posso te dizer, iniciático, né? Iniciático. Numa fase onde você pode sentir que a forma... Acho que é mais isso mesmo, sabe? Se eu acrescentar muito aqui, até estraga. Com essa morte aqui abrindo, é como se você começasse um ciclo novo. Mas não é nada rápido. É um processo de revisão, de reforma íntima, que vai mexer com crenças que você tem, né? Com crenças que você tem a respeito do outro, a respeito de você. Talvez até seja... Eu vou assim, só dar um exemplo, pode não ter nada a ver com você. Algumas pessoas têm uma visão do tarô, assim, às vezes adivinhatório, né? E outras pessoas já têm uma compreensão dele mais para uso de autoconhecimento e tal. Então, imagino que você tivesse uma visão de tarô assim, desse sentido, né? Então, precisaria fazer uma revisão total disso.
Se fosse o que quer que você tenha, você precisaria mudar algo na sua vida para inserir o tarô como uma experiência, como uma ferramenta de autoconhecimento. Depois você pode escrever para a gente e ver qual o sentido que isso tem para você. Agora, essa carta 6 de espadas aqui, ela, a morte também aparece aqui, ela fala de uma transição. Diz que agora, talvez nesse momento, talvez você precise empreender uma jornada de mudança, de deixar algo realmente para trás, de deixar algo para trás, de mudar de horizontes, talvez uma mudança física, talvez uma mudança de crenças, talvez o início de um novo ciclo, mas agora você precisa realmente, como se isso você vai meditar também, se é do tarô que você precisa fazer um afastamento, ou se é com o tarô que você faria um afastamento, mas você precisa, nesse momento agora, se afastar de algo. Então, talvez precisaria avaliar se você está pronta para fazer uma transformação, né, profunda com o tarô agora, que ele exigiria de você. Diga aí alguma coisa para a gente, para ver como é que a gente, para ver que informações que eu posso dar, porque são arcanos maiores, é muito profundo isso aqui, entende? Então, sem você aqui na minha frente, eu preciso de mais recursos, de mais fala sua, para poder entender, para poder decifrar melhor, né, essa mensagem aqui. Mas é um caminho, o dependurado, ele é uma carta de ver as coisas de uma outra forma, é uma carta também de auto-sacrifício, né? Poderia ser sacrificado para você, mas talvez você poderia sentir que não estaria, talvez num primeiro momento com o tarô, você poderia ter a sensação de que não está avançando, que a carta dependurado, quando eu estudo o tarô é algo muito profundo, a pessoa pode começar e falar assim, ai meu Deus do céu, eu não estou avançando, eu não estou indo para frente nisso aqui. Não é que ela não está avançando, porque o eremita fecha, o eremita fala de uma caminhada em direção à sabedoria, né? De uma caminhada de reavaliação da sua própria vida, de iluminar a sua própria jornada, né? De empreender uma jornada espiritual. Então, mas o avanço com o tarô nessa jornada que vai te trazer o eremita, mas é um avanço que pode te colocar nesses sentimentos, né? De que poxa vida, está demorando isso aqui, eu estou achando que eu não estou entendendo, mas tá, vamos lá. Preciso de coragem. Ah, então é isso. Parece que sim, que não estou avançando. É isso mesmo. É isso mesmo, porque não está avançando. Porque aqui precisa de uma reforma, de ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Talvez a forma como você vinha estudando o tarô até agora não é a forma. Talvez não é esta, talvez você esteja estagnada aí, porque você precisa mudar essa forma que você vinha fazendo, fazer uma revolução, que é o que a carta 6 de espadas diz. Deixe a forma que você estava fazendo, deixe a forma que você estava, deixe uma margem, e agora parte em direção a uma outra margem, a uma outra visão. Pode ser isso. Eu acho que tem a ver com isso. E aí sim, você sai dessa sensação de não avanço, de estagnação, de que para um contato, uma iluminação, um aprendizado muito, muito mais profundo. É devagar. É devagar, assim, porque é profundo, sabe? A gente vai mexendo com várias camadas, mas uma vez que você encontre o caminho de estudo, a metodologia, vamos dizer assim, mais adequada para você, você avança. Você vai chegar aqui no eremita, nesse autoconhecimento, nesse autodescobrimento, nesse entendimento mais profundo da sua própria caminhada, né? Mas para isso precisa mudar de caminho, talvez, né? Mudar de rumo. Então, minha cara, tá suficiente para você? Você pode, acho que você vai ouvir essa gravação aqui algumas vezes, né? Porque foi muita informação. Então, é isso para você que está vendo essa leitura, né? Essa é uma interessante porque é muito único.
Essa leitura você pode usar ela, cada leitura dessa que eu fiz, essas 3 tiragens, elas podem ser utilizadas de uma forma isolada. Essa daqui eu uso muito quando a pessoa tem opções diante dela, né? Ó, como... eu ainda aqui, mas eu acho que vai ficar muita informação para ela. Para isso que te... você vai ser muito bem-vinda. Como você está na fase do 7 de copas, né? Do experienciar, do buscar, do sentir. Sinta também. Ela está dizendo aqui, né? Para isso é que ela escolheria essa metodologia aqui da gente, do Encontro com Tarô. Então, sinta, veja os vídeos, acompanhe o canal, veja lá, siga lá o YouTube também, veja os vídeos, vai sentindo, vai mergulhando aí, né? Para ver se é isso. Sinta, né? Sinta que pode ser uma opção para você, essa, de mudança de rota. Eu não sei qual é a sua jornada anterior, mas alguma mudança, sem dúvida, se você empreender a jornada do tarô, é uma mudança importante, tá bom? Então, desejo que tenha trazido luz para você aqui. Você pode colocar nos comentários aí depois, tá bom? E você também que viu a leitura, se você tem alguma luz, algo que não tenha sido colocado aqui nesse momento, que você coloque para a gente nos comentários. Então, você ainda continua me ouvindo, porque